A verdade é que os ilícitos comprovados neste feito em tudo transbordam os critérios que haviam sido aplicados naquele julgamento e me levam a ter que recorrer a termos contundentes que reflitam a gravidade de tudo que foi apurado. Os ilícitos transbordam na leviandade com que foram tratadas investigações em curso e documentos técnicos cujo teor foi publicizado fora de contexto e com distorções severas. Transbordam no uso das prerrogativas do cargo público e do comando das Forças Armadas para promover o acirramento de tensões institucionais, inclusive após o pleito, marcado pela ausência de um esperado gesto de inequívoca aceitação dos resultados eleitorais pelo então presidente da República. Transbordam na virulência com que se tentou deturpar a trajetória da vida devida de 3 ministros presidentes do TSE, apenas para criar inimigos imaginários que liderariam uma inventada conspiração para fraudar resultados eleitorais. Transbordam na covardia das acusações forjadas contra servidores da Justiça Eleitoral, pessoas cujas atitudes concretas nos episódios examinados dão mostra de sua competência técnica e de seu compromisso institucional. Transbordam na degradação da cadeia de confiança que levou a um cenário de caos informacional que vinha provocando danos graves ao debate democrático. Transbordam na manipulação de sentidos em que suposto desejo de liberdade, transparência e estabilidade democrática são mesclados a uma violência discursiva extrema, destinada a fazer da desconfiança infundada na justiça eleitoral um fator de mobilização político-eleitoral. Transbordam, enfim, no golpismo, sob uma forma de um flerte perigoso com soluções extremas, supostamente motivadas pelo desejo de eleições transparentes e autênticas, obstinadamente repetido para jamais ser saciável. Os ilícitos perpetrados pessoalmente pelo primeiro investigado, na condição de presidente da República, chefe de Estado, candidato à reeleição em 2022, esgarçam a normalidade democrática e isonomia, ao propor uma cruzada contra uma inexistente conspiração para fraudar eleições. O primeiro investigado não estava perdido em auto-engano, estava fazendo política e estava fazendo campanha. A recusa de valor ao conhecimento técnico e a respeito das urnas e a repulsa à autoridade do TSE foram manejadas como ferramenta de engajamento. As lives realizadas em julho e agosto de 2021 conectam-se discursivamente à reunião de 18/7 de 2022, em uma espiral de inverdades cada vez mais ousadas. O primeiro investigado, de forma hábil, conseguiu se impor para a parte do eleitorado como fonte confiável a respeito do sistema de votação e exerceu esse papel com desprezo às informações técnicas e à verdade dos fatos, mobilizando sentimentos negativos, acirrou tensões institucionais, instigou a crença de que a adulteração de resultados era uma ameaça que rondava o pleito de 2022. A banalização do golpismo, meramente simbolizado nestes autos, pela minuta que propunha intervir no TSE e dormitava sem causar desassossego em uma parte da residência do ex-ministro da Justiça, é um desdobramento grave de ataques infundados ao sistema eleitoral de votação. Primeiro investigado não é exatamente o único elo que conecta esses fenômenos, mas é pessoalmente responsável pela preparação, execução e transmissão do encontro 18/7 de 2022 e, sobretudo, pelos efeitos pragmáticos da mensagem que deliberadamente difundiu naquela data. A mensagem comunicada no contexto foi de que era absolutamente improvável que o TSE fosse capaz de entregar resultados autênticos nas eleições de 2022. Uma mensagem factualmente falsa que alcançou a comunidade internacional, representada pelos convidados presentes e o eleitorado que o acompanhou o evento pela TV Brasil e redes sociais. A pompa e circunstância da ocasião, bem como a proximidade ao período eleitoral, amplificaram o impacto do já familiar discurso sobre o fraude eleitoral. A cadeira ocupada pelo investigado lhe impunha zelar pelo livre exercício da competência da Justiça Eleitoral,
pelos bens jurídicos eleitorais inerentes ao exercício de direitos políticos e ainda pela segurança interna, mas a toda evidência agiu frontalmente contra esses deveres. O evento 18/7 de 2022, planejado como uma resposta do TSE ante o incômodo do primeiro investigado, com o alerta do então presidente do TSE contra o vírus da desinformação. A prerrogativa do chefe de Estado, os bens e serviços, inclusive da estatal IBC, e as redes sociais do primeiro investigado foram postos em ação para realizar um evento de maior envergadura, em status e alcance sobre o tema, mas tratava de um espelho distorcido em que o primeiro investigado desfiou o monólogo insidioso sobre o sistema de votação eletrônico, a justiça eleitoral e eleições iminentes. Com habilidade, costurou os retalhos de informações falsas, já tão naturalizadas em sua fala que soavam legítima. Usou como linha o simulacro de desejo por eleições transparentes e por resultados autênticos. Bordou o discurso com um apelo rude para que a comunidade internacional não desse ouvidos ao TSE e arrematou os pontos com um alerta de que algo precisava ser feito, uma ação ainda sem verbo, mas que partia da ideia de que a simbiose Presidência da República / Forças Armadas jamais aceitaria uma imaginária farsa eleitoral. O resultado dessa tapeçaria não ornou com os fundamentos sobre os quais o Brasil se constrói como comunidade política e como Estado democrático de direito. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. A missão da justiça eleitoral converge e seguirá convergindo com esses fundamentos ao concretizar eleições em que se assegura a todas as cidadãs e cidadãos o uso de um sistema de votação íntegro, transparente, auditável e em constante evolução tecnológica. A sociedade civil, as instituições democráticas, a comunidade internacional serão sempre bem-vindas ao diálogo construtivo, sem receio a críticas, testes que demonstrem vulnerabilidades passíveis de aprimoramento e aprendizado com a experiência de outros países. O TSE também se manterá firme em seu dever de, como órgão de cúpula da governança eleitoral, transmitir informações verídicas e atuar para conter o perigoso alastramento de desinformação que visa desacreditar o próprio regime democrático. As agressões violentas à justiça eleitoral, na verdade, confirmam a importância da instituição para a salvaguarda da democracia. Realizamos eleições que são exemplo para o mundo e que permitem a transmissão célere e pacífica do poder democrático. Isso, sem dúvida, desagrada aqueles que nutrem projetos autoritários de poder. O golpismo, que no século XXI paira na superfície do tecido social, exige vigilância ininterrupta por parte de democratas de qualquer espectro. Cabe a todos nós reafirmar diariamente um pacto de civilidade, pano de fundo para que opiniões políticas e preferências eleitorais possam ser manifestadas de forma livre. Por isso, o caos informacional em torno do sistema eletrônico de votação e a grave crise de confiança institucional por ele gerado deve ser enfrentado em conjunto, não apenas por tribunais, magistrados, servidores e servidores, mas também por todos as cidadãs e cidadãos titulares que são do direito a um devido processo eleitoral, isonômico, normal e legítimo. Eleitoras e eleitores têm direito não apenas a votar livremente, mas a participar de um debate público calcado em informações verídicas para que possam formar opiniões e manifestar preferência em ambiente de estabilidade democrática. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. E possamos diuturnamente nos aprimorar como sociedade a partir desses fundamentos.
que o sentido e as nuances de cada um deles sejam construídos um debate de ideias a salvo de ideologias totalitárias, que as bandeiras que eles inspiram possam pautar as divergências políticas salutares à democracia, jamais servir para conclamar a eliminação de adversários vistos como inimigos. Que seja, enfim, a chave para construir ponte de diálogo, pois, citando José Luiz Aidar Prado, aspas, a única forma de atravessar os imaginários cristalizados das fantasias ideológicas é coletivamente pela palavra, rompendo as palavras de ódio, os performativos de injúria, sem cair na polarização imaginária, criando vida coletiva onde ela tenderia a inexistir, ou a existir somente na forma de rebanhos que seguem o líder. Por última vez, então, neste voto, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político, se estas forem as multicitadas 4 linhas da Constituição, que possamos cultivá-las com afeto, com responsabilidade e sem medo. Dispositivo. Ante todo exposto, não conheço da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral e da prejudicial de delimitação da demanda, tendo em vista tratar-se de questões já decididas pelo TSE em plenário. Ainda em sede preliminar, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de causa do segundo investigado e alegação de nulidade processual, bem como indefiro o requerimento de reabertura da instrução. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, desde aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados, exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, sem prejuízo de reconhecer-se os benefícios ilícitos auferidos por ambos os investigados. Desde também declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Tendo em vista o não cabimento de recurso com efeito suspensivo, determina a comunicação imediata desta decisão à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral para que, independentemente da publicação do acordo, promova a devida anotação no histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral na hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. Comunique-se a decisão também em caráter imediato, mediante envio do voto e, posteriormente, do acordo à Procuradoria-Geral Eleitoral para análise de eventuais providências na esfera penal. B. Ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado emprego de bens e recursos públicos na preparação de evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira. E C. Ao ministro Alexandre de Moraes, na condição de relator no Supremo Tribunal Federal, 2 inquéritos, número 4878 e 4879, ambos do DF, e ao ministro Luiz Fux, na condição de relator da petição 10.477, também do DF, para ciência e providências que entenderes cabíveis. Presidente, peço desculpa ao alongado do voto e um resumo, mas esse é o voto que apresento, presidente.